André, quando quiseres eu começo. Bom, acho que podemos começar já, sabe? Não precisamos mais apresentações, então, na hora que você quiser. Ok. Então, então vamos começar. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Então, hoje é a nossa aula número 3. O costume é seu, viu? Ficar com Deus. Por Infelizmente. favor, desliguem os microfones. Há pessoas que estão nesta chamada com os microfones Deixa eu ligados. registrar, preciso, vai disponibilizar para o YouTube. Nossa, Acho que já consegui desativar. Ok. Desliguem os microfones, por favor. Bem, então hoje a aula vamos falar de documentação gráfica em 3D. Da última aula falámos na questão do 2D e de como fazer documentação a partir dos plásticos, acima de tudo, com as gravuras. Um método que é bastante antigo já, mas que ainda efetivamente se usa, ou se pode utilizar hoje em dia, dependendo das condições que nós temos e do tipo de sítio que nós temos. Hoje eu queria incidir um bocadinho na questão da documentação gráfica, em 3D, porque é um tipo de documentação que está cada vez mais a ser utilizado hoje em dia. Se fizerem, nem que seja uma pequena pesquisa online, vão encontrar dezenas de artigos e de livros sobre documentação digital em arte rupestre ou registro digital em 3 dimensões de arte rupestre, porque efetivamente há cada vez mais publicações referentes a este assunto. E às vezes pode parecer uma coisa bastante complicada, mas na realidade é um processo bastante simples, bastante eficaz também, e pode ser utilizado para tanto pintura como gravura. O que eu gostaria muito que vocês hoje soubessem é que, enfim, saber um bocadinho de alguns conceitos, de alguns nomes de fotogrametria ou de modelos de fotogrametria diferentes que podem ser utilizados para arte rupestre, alguns mais conhecidos e mais fáceis até de encontrar entre a bibliografia, mas acima de tudo também ter noção que fazer uma réplica em 3D ou um levantamento em 3D de fotogrametria de arte rupestre não é o registro em si, ou seja, o 3D vai ser uma representação muito mais fiel daquilo que nós queremos para um sítio de arte rupestre, mas depois há que entender que a parte de documentar num desenho, né, num desenho final, numa representação final, também é um passo que deve ser feito, porque nem sempre, ou dependendo do que tipo de fotogrametria estamos a trabalhar, nem sempre é esse o nosso registro final. Mas, obviamente, que é um processo bastante importante e cada vez mais utilizado. Bem, o primeiro começamos por aquilo que me parece o mais básico. Para que serve uma documentação em 3D de um sítio de arte rupestre? Às vezes parece que é o mínimo que hoje em dia já se faz, não é? Cada vez se faz mais a documentação em 3D, mas na realidade, para que serve estes modelos 3D? Bem, os modelos 3D hoje podem ser utilizados para um sem fim de objetivos, mas acima de tudo pode ser utilizado para investigação, para conservação ou com objetivos educacionais. E na realidade há um conjunto de vantagens que faz deste tipo de registro cada vez mais, o facto de ser mais utilizado hoje em dia, é porque realmente apresenta vantagens muito grandes em relação a outros modelos. Ao contrário das fotografias, desenhos, secções transversais, enfim, a documentação em 2D que nós falámos da última vez, ao contrário desta, o 3D mostra-nos uma representação muito fiel da área de arte rupestre que nós estamos a trabalhar. Ou seja, não há áreas ocultas, não há áreas mascaradas. A representação mais fiel da rocha, do painel,
do abrigo em si, vai estar representado aí. Então, o modelo 3D não é considerado uma projeção, é uma reprodução precisa da geometria dos locais. Se estiver bem feito, não está deformado, não fica deformado, e as distâncias, os ângulos, a perspectiva, o volume, tudo isso é mantido num registro em 3D. Os modelos 3D podem também ser visualizados de qualquer ângulo, e é um tipo de ficheiro que pode ser livremente utilizado e investigado e visto e revisto sem restrições na morfologia da rocha, sem restrições em relação ao posicionamento dos ângulos e da maneira como nós queremos ver a rocha. E, por exemplo, arte rupestre, cada vez mais os sítios de arte rupestre, ou os painéis, ou as rochas, é importante ver se há algum aproveitamento da forma do painel para quem fez a arte rupestre, se aproveitou a própria forma da rocha. Isso acontece bastante em gruta, por exemplo, em sítios de arte paleolítica, em que a própria forma da rocha foi aproveitada para entrar na narrativa ou na história que ali estavam a tentar registar. Então o 3D tem esta vantagem, porque está-nos a dar efetivamente a morfologia do sítio o mais fiel possível à verdadeira. Depois, o modelo 3D também permite que seja estudado a qualquer momento, não é? Nós não estamos dependentes de estar sempre a ir ao sítio, principalmente quando o sítio é fisicamente difícil de aceder, ou tem restrições, ou tem medidas de conservação apertadas, enfim, seja o que for, o modelo 3D já nos dá um registro que pode ser utilizado mais tarde. E isto acontece muitas vezes, por exemplo, para modelos que se fazem em grutas, em caverna, em sítios de caverna, porque são sítios que hoje em dia têm muitas restrições em relação à questão da visita, à acessibilidade até para investigação. Então, fazendo um modelo 3D já nos está a dar permissão para utilizar e investigar os painéis de arte rupestre sem restrições. Então, realmente, os modelos 3D de sítios de arte rupestre tornaram-se umas ferramentas bastante poderosas, não só para a investigação, mas para um conjunto de objetivos diferentes que também passam pela monitorização da conservação, né? Ao longo do tempo, comparar modelos 3D dá para entender como a conservação do sítio está a desenvolver, e também enquanto ferramenta educacional, e também de acessibilidade, né? Porque muitas vezes as visitas aos sítios não são permitidas até para determinado tipo de público, não é? Basta haver um público com dificuldades de movimento e realmente já não conseguem ver muita da arte rupestre. Então, os 3D em arte rupestre torna-se assim um trabalho normalizado, já há muito tempo também utilizado em arqueologia no geral, mas dentro da arte rupestre tornou-se como uma ferramenta base para os trabalhos que normalmente se faz. Deixo-vos aqui com duas sugestões de leitura, está em inglês, aliás, a esmagadora maioria do material que vão encontrar sobre 3D investido em arte rupestre vai estar em inglês, mas deixo-vos aqui com dois capítulos bastante atuais, muito recentes, e que já nos fazem como que um resumo bastante grande tanto bibliográfico como de modelos a ser seguidos, ou modelos que podem ser entendidos como quais os melhores e mais facilmente acessíveis, usando software open source, enfim. Nestes dois capítulos eu acho que há um conjunto de material e de dados que vão ser importantes para quem se interessar por esta matéria e quem queira experimentar ou desenvolver um bocadinho mais a técnica de fazer modelos 3D de painéis de arte rupestre. E também vos vou mostrar aqui não meia dúzia, 3 ou 4 projetos que tornaram-se como que referências muito importantes para grandes projetos relacionados com digitalização em massa, ou seja, digitalização de sítios bastante grandes, com muitos painéis de arte rupestre, e que tem sido feito nos últimos anos. Começo por mostrar-vos um projeto chamado 3D Pitoti,
que foi desenvolvido, podem aceder neste website que está aqui, e que foi principalmente desenvolvido numa área que vocês já ouviram falar aqui da última vez, em Val Camonica, no norte de Itália, o tal sítio que eu vos mostrei que tem, pensa-se, mais de 300 mil gravuras. Efetivamente, este projeto foi muito importante porque começou uma digitalização em massa destes painéis gigantescos para efeitos de conservação, de registro e, acima de tudo, de registro complementar do modelo antigo de uso dos plásticos, que ainda hoje é utilizado, mas veio como modelos complementares fazer-se um registro em massa em 3D destes painéis de arte rupestre. Então, se estiverem interessados, este é um projeto que tem um website e que realmente explica explica também qual o modelo e a maneira como fizeram os 3D, mostram 3D dos resultados dos projetos e explicam que softwares e que scanners pode ser utilizado para este fim. Outro projeto muito interessante que fala no geral de registro de documentação de arte rupestre, não sei se já falámos aqui também, mas é o projeto que se desenvolve já há alguns anos na Escócia, que se chama Scotland's Rock Art, é Arte Rupestre da Escócia. Podem ir a rockart.scot. É um sítio muito interessante porque, além de nos fazer todo um resumo do modelo de documentação de gravuras que eles têm neste momento na Escócia, diz-nos quais são os programas informáticos que eles usam e qual o modelo que eles usam para fazer modelos em 3D das gravuras rupestres da Escócia neste momento. Então também é um projeto de digitalização em massa de sítios de arte rupestre na Escócia. Neste caso, estamos a falar de sítios de gravuras. Um projeto muito também interessante na Península Ibérica, neste caso em Espanha, chama-se 4D Arte Rupestre, e aqui lidam muito com sítios de pinturas, abrigos ao ar livre de pintura. E é interessante porquê? Porque aqui ultrapassam a questão do 3D, chama-se 4D, porque o quarto fator de documentação de arte rupestre é o tempo. Ou o que quer isto dizer? Quer dizer que, ao longo do tempo, o objetivo deste projeto é refazerem a documentação de X em X tempo para compararem os registros ao longo do tempo e perceberem como está a evoluir a questão da conservação destes sítios. Ou seja, fazendo um 3D, um registro informático dos abrigos, se o fizerem de ano a ano ou de 3 em 3 anos, podem comparar e entender um pouco melhor se há problemas de conservação que estão a surgir, se há partes do painel que caíram ou que até estão com um estado de conservação melhor. Então, há aqui uma monitorização da conservação do sítio que é feita através do registro digital destes locais. É muito interessante, há um livro, há uma publicação exatamente com este nome do projeto, e eu acho que também poderia ser uma ferramenta bastante útil enquanto referência bibliográfica para os registros do 3D. Este é um exemplo de projeto 4D, são abrigos ao ar livre, ou seja, pinturas ao ar livre, obviamente que já apresentam bastantes problemas de conservação, e aqui mostra um pouco, e todo o próprio livro explica muito bem como é feito o registro de levantamento fotográfico e depois como é que tratam as imagens num pós-processamento, até para entenderem onde é que estão os problemas de conservação dos abrigos e compará-los ao longo do tempo com os registros futuros. E outro projeto também muito interessante, eu ontem estive a navegar neste site durante algum tempo e isto é uma base de dados incrível e já bastante grande, dos arquivos de investigação de arte rupestre da Suécia, ou seja, a Suécia que tem estes sítios gravados com estas gravuras picotadas muito profundas. Já falámos aqui também nas aulas anteriores da arte rupestre de sítios como a Escandinávia, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, enfim.
efetivamente há uma base de dados bastante grande de documentação, principalmente da Suécia, que está a ser feita já desde há alguns anos e que tem como por base o levantamento com fotogrametria 3D dos painéis de arte rupestre. E são dados a conhecer e disponibilizados tanto com uma fotografia noturna como um modelo em 3D, enfim. A ideia é criar uma base de dados que seja possível também partilharem para investigação, para conservação e para disseminação. Este é o website aqui em baixo, também acho que pode ser um projeto que está já há bastante tempo em desenvolvimento, que pode ser bastante interessante de ter como referência. Ora bem, e o que é a fotogrametria? Não sei se vocês já ouviram falar de fotogrametria 3D, ou pelo menos já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em algum tipo de trabalho de arqueologia. Muita gente hoje em dia já utiliza a fotogrametria 3D como documentação base até para escavação. E é o processo de obtenção de informações sobre objetos planos ou não, né? Uma escavação. Vamos pensar em arqueologia ou em arte rupestre, um painel de arte rupestre, um abrigo, uma rocha, uma escavação que está a ser feita, a partir de fotografias. E qual é a sua forma mais simples de entender? A fotogrametria 3D envolve que haja uma combinação das imagens sobrepostas na mesma cena para imitar a visão estereoscópica humana e recriar assim o relevo de um objeto. Ou seja, a ideia é que seja um varrimento de fotografias num dado objeto ou numa dada área, mas cada fotografia destas vai ter que encaixar na fotografia seguinte em pelo menos, eu penso que seja 50% ou 60%, e depois efetivamente o software aí vai montar toda essa superfície que nós estamos a fotografar ou o objeto e que ficamos com este objeto em 3D. O que é que permitiu, ou seja, já há registros, se pesquisarem um pouco da história da investigação do 3D, já há registros ou tentativas de fazer fotogrametrias 3D em arqueologia ou em arte rupestre. Algumas primeiras tentativas já nos anos 70, 80, só que ainda não havia a parte do software de processamento deste material bem desenvolvido. Ou seja, há dois desenvolvimentos técnicos que foram, que se pensa terem sido bastante importantes para o desenvolvimento da fotogrametria 3D. O aumento da resolução dos sensores digitais das próprias câmaras fotográficas, né? Que dá uma resolução das fotografias bastante melhor, e a invenção da correlação de várias imagens, ou seja, depois no processamento do próprio computador, a correlacionar o software que lê uma imagem consegue perceber que há uma parte dessa imagem que encaixa noutra. Este processo fez com que se permita ter um modelo denso em 3D e que a partir de um grande número de fotografias tiradas de diferentes pontos de vista, que a lógica é essa, se consiga ter ou gerar um painel em 3D. E aqui embaixo, eu pus o nome de alguns pacotes de software disponíveis atualmente que fazem o processamento destas imagens num objeto 3D. E pus só alguns, ok? Os mais conhecidos, provavelmente o mais conhecido seja o Agisoft Photoscan, é bastante famoso, mas, por exemplo, o Autodesk 123 CAD, o Arc3D, enfim. Há um conjunto de softwares. Hoje em dia há muitos softwares que podem processar painéis de 3D. Estes são só alguns dos mais conhecidos e que vocês podem procurar. Há softwares pagos, há softwares livres, enfim, mas efetivamente o conjunto de possibilidades hoje em dia para processar dados em 3D é bastante grande em termos de softwares disponíveis. E esta imagem basicamente mostra como é o básico de um levantamento em 3D. Cada quadrado destes, ou deste retângulo azul que vocês estão a ver, é o correspondente a uma fotografia. Então imagina que neste caso temos uma rocha arredondada, tem umas gravuras em cima, como podem ver, umas covinhas
na parte de cima do objeto. Então vocês estão a entender que para se fazer a fotogrametria 3D deste objeto, foi necessário fazer várias fotografias à volta da rocha, depois mais de perto, com um ângulo um pouco mais em cima, fazer outra vez uma bateria de fotografias e depois a parte de cima da rocha também várias fotografias. E se repararem, elas estão todas muito juntas, porque a ideia é que todas elas se vão encaixar numa determinada percentagem da foto para depois o modelo 3D funcionar sem problemas. E esta é a lógica do processamento. Então temos o nosso objeto, a posição das câmaras, que mostra depois, neste caso, o programa que foi utilizado para fazer esta documentação, que é o Agisoft Photoscan. E há tutoriais, tanto em papel como em vídeo na internet, ou seja, é um processo muito simples e há tutoriais disponíveis em várias línguas. A ideia é que depois o primeiro passo, depois das fotografias, é o software cria uma nuvem, uma nuvem de pontos, né? Todas estas fotografias vão se transformar numa nuvem de pontos. Depois, num modelo sólido, esta foto aqui embaixo, a primeira à direita. Depois adiciona-se a textura. O que é a textura? A cor verdadeira da fotografia em si, né? Ao modelo. E depois podemos passar este modelo que já está feito, é um modelo em 3D base que já está feito, podemos passá-lo para outro conjunto de softwares de visualização do nosso 3D, neste caso, neste trabalho em específico que foi publicado, usaram o MeshLab. O MeshLab é um programa de visualização de 3D e que permite outro conjunto de ferramentas para visualizar melhor e que, por exemplo, para gravuras é muito útil porque permite termos, ou seja, criarmos artificialmente pontos de luz que, no caso das gravuras, vão ser muito úteis para serem melhor visualizadas. Então, há vários processos, não só na questão da criação do modelo 3D em si, mas depois há todo um pós-processamento destes modelos, dependendo do nosso objetivo, do que queremos fazer com este modelo. O Agisoft Photoscan é talvez o tipo de fotogrametria mais simples, mais básico que existe. Existem outros modelos, ou seja, modos diferentes de fazer um modelo em 3D e depende tudo um bocadinho dos nossos objetivos, do tamanho do nosso painel, do tamanho do nosso objeto. Isto também pode ser utilizado para arte, para objetos arqueológicos. Claro, existem um conjunto de soluções diferentes para problemas diferentes. Um modelo de fazer 3D também bastante conhecido dentro dos estudos de arte rupestre é o RTI, Reflectance Transformation Imaging, e para explicar um pouco, eu achei um pequeno vídeo, que até foi feito sobre uma rocha com gravuras de arte rupestre de Foscoa, aqui em Portugal, e que eu acho que este programa explica, ou este pequeno vídeo vai explicar bastante bem como é que funciona este modelo. Ou seja, aqui já temos o modelo 3D feito do painel. A parte do RTI vai trabalhar num pós-processamento deste 3D, em que vai permitir enaltecer, de determinadas maneiras, as gravuras que nós estamos a ver no nosso 3D. E isto é muito importante para depois fazermos os desenhos finais do painel. Ok, então neste caso é um tipo de processamento que vai mexer aqui com vários filtros em relação à luz, à textura da rocha, e que vai permitir enaltecer, ou seja, visualizar muito melhor e com grande contraste as gravuras deste painel. Esse é um exemplo, este vídeo está no YouTube, ok? E facilmente podem aceder também a vários tipos de exemplos sobre o RTI. Outro modelo bastante famoso, aliás, se fizerem uma pesquisa sobre softwares para fazer 3D em arte rupestre ou qualquer investigação de arte rupestre, tendo em conta painéis feitos de modo tridimensional,
O RTI vai-vos dar muito material. Outro material que está muito publicado é o Structure from Motion, SFM, que basicamente foi um modelo criado, ou seja, um pequeno software criado pelas equipas que trabalham com arte rupestre na Escandinávia. Eu acho que eles são da Suécia, se não me engano, e que basicamente era uma tentativa de maneira fácil e de baixo orçamento, porque aqui depois a questão também entra muito o uso de scanners. Podemos fazer o modelo 3D através de um scanner e os scanners são muito caros, ou podemos fazer modelos 3D através do levantamento fotográfico, um fotográfico com uma câmara fotográfica completamente normal, usando só o software. Então, há vários tipos de modelos tridimensionais que nós podemos fazer. Aqui a ideia era criar com pouco orçamento, uma maneira de criar um modelo 3D a partir de fotografias bidimensionais. E também que não tivesse que ter muitos pontos de referência, porque há algumas regras base para fazer um levantamento com fotogrametria 3D. Eu penso que o Structure from Motion, a ideia era que não tivesse tantos pontos que fossem obrigatoriamente ter que encaixar, então de uma maneira mais livre, mais fácil, as fotografias encaixassem um pouco melhor entre elas para se criar uma maneira bastante rápida, eficaz e barata de fazer um modelo 3D. O método foi desenvolvido então pelo Arquivo de Investigação da Arte Rupestre da Suécia, e principalmente foi desenvolvido num projeto de digitalização e escaneamento em massa no sítio de Tanum, que é um sítio de património mundial, e foi um projeto piloto que foi sendo implementado e que ao longo do tempo efetivamente também foi criando uma grande quantidade de painéis com arte rupestre digitalizados e criada uma base de dados que a ideia é que seja utilizada também por qualquer pessoa que estude estes painéis ou arte rupestre no geral. Estes métodos de documentação têm uma vantagem óbvia, que são extremamente objetivos e não são invasivos, ou seja, não têm um impacto direto na rocha, né? Nós não temos que tocar na rocha para fazer uma documentação em 3D de painéis, e isto em termos de conservação já é uma vantagem gigante se tivermos que comparar com outros modelos de documentação. Então, o 3D pode efetivamente ser utilizado tanto em pintura como em gravura, e pode também tornar-se, ou a ideia é que tenha potencial para se tornar um padrão ou uma ferramenta muito importante na documentação da arte rupestre do futuro. Este artigo, pus este artigo porque efetivamente este trabalho explica muito bem o que é o Structure from Motion, ok? E é um tipo de modelo de fotogrametria muito simples. Então a ideia é que ele próprio vos mostre, há um software que eles próprios desenvolveram, que podem baixar, e que com meia dúzia de regras que é preciso entender em relação a como fazer um levantamento fotogramétrico, e aqui este artigo também explica bem, consegue-se ter resultados bastante robustos, ok? Se repararem na imagem em baixo, qual é a ideia? A ideia sempre foi comparar o método 3D com outros métodos que estavam a ser considerados um pouco agressivos. Vocês lembram-se que na Escandinávia ainda hoje se usa, ou durante muito tempo se usou, a questão da frotagem, o raspar do papel em cima da rocha para fazer estas frotagens que se veem bem as gravuras, mas que são bastante invasivas em relação à rocha, não é? Porque estamos constantemente a erosionar a rocha com este método. E principalmente neste sítio, era importante utilizar uma técnica que não fosse tão agressiva para as rochas e que ao mesmo tempo desse objetivamente bons resultados. Então aqui a ideia deste projeto e acima de tudo desta técnica é efetivamente comparar quão bom é o levantamento 3D se compararmos tanto com a fotografia noturna, que é a fotografia
mais bem feita em arte rupestre, em gravuras, né? Se queremos que fique mesmo bem feita, fazemos-la à noite, mas compará-la também com as frotagens e tentar mostrar que os resultados são fiéis, são muito bons e que realmente pode ser uma técnica de documentação não invasiva, bastante fácil de fazer. Fazendo uma pesquisa geral também, vocês vão encontrar métodos com nomes diferentes, ok? E vai depender de que tipo de processamento ou de pós-processamento os investigadores estão a fazer às fotografias depois de fazerem o modelo 3D. Então, o modelo 3D em si é uma coisa, faz-se o modelo da rocha, há determinadas maneiras de fazer, com câmara mais parada, com a câmara em movimento, enfim, depende do nosso objetivo e há determinados tipos de maneiras de fazer o 3D, mas no geral o mais básico é o que eu já expliquei agora, uma bateria de fotografias que vão encaixar entre elas que se depois monta também em vários softwares fáceis de encontrar o nosso modelo 3D, mas depois o que acontece no pós-processamento, e aqui entra diferentes tipos de software também, pode ser utilizado para se evidenciar gravuras, ou até pinturas. No caso das gravuras é muito interessante porque muito do trabalho que se faz hoje em dia no 3D, no pós-processamento do nosso objeto em 3 dimensões, tem muito a ver com uma tentativa de ver melhor as gravuras. E há métodos que até foram utilizados para a epigrafia, né, para estas inscrições antigas, porque se funcionam na epigrafia, vão funcionar também em gravuras, porque são marcas que estão feitas na pedra, em rocha. Então é fácil encontrar determinadas técnicas que estão a ser desenvolvidas dependendo do objetivo que nós queremos trabalhar. E, por exemplo, já se usa técnicas de lidar junto com sistemas de informação geográfica para trabalhar imagens de 3D e dá este tipo de resultado que tem este artigo aqui a falar, o Astrand, que foi um determinado método com lidar que foi desenvolvido para se trabalhar com gravuras e realmente os resultados são bastante bons, ou seja, há modo já de evidenciar facilmente as gravuras, e cada vez mais há publicações em relação a como utilizar o modelo 3D e um pós-processamento até bastante ou relativamente fácil de fazer, para que se veja bastante bem as gravuras de uma rocha que, a olho nu, se vê mal as gravuras, principalmente durante o dia. E cada vez mais se usa, então, ferramentas que já estavam a ser utilizadas pelos arqueólogos e investigadores de arte rupestre, por exemplo, aplicando sistemas de informação geográfica, mas sobre uma imagem de um modelo 3D de arte rupestre. E cada vez mais é mais claro e relativamente mais fácil também trabalhar com estas gravuras, para se evidenciar aquilo que o olho nu durante o dia não consegue ver. Então, o que é aqui a vantagem dos modelos 3D em comparação com os 2D? Os 2D, como nós vimos na última vez, podem ser utilizados dependendo de vários fatores, né? Por exemplo, orçamento, tempo, tipo de sítio, aptidões informáticas que o investigador tenha, se estamos num sítio de difícil acesso, sem energia, sem condições boas de trabalho, enfim, há um conjunto de, de, de condições que é necessário ter, mas que o registro em 2D pode ser utilizado. No entanto, o 3D, comparando com estes registros, quais são as suas vantagens, não é? Então, há uma flexibilidade na análise, podemos escalar um modelo sem barreiras, podemos visualizá-lo de diferentes ângulos, podemos focar sem perder qualidade, temos uma visão correta da perspectiva, do volume e da própria morfologia dos painéis. Podemos estudar muito bem, é como se estivéssemos constantemente a ver a forma real do modelo 3D durante e depois da documentação, né? E temos uma representação real da superfície, que no modelo 2D, por mais
ótimos que sejamos a fazer um levantamento em 2D, nunca vamos conseguir recriar a forma real de uma rocha, né? De um painel. No 3D temos essa vantagem. No entanto, quais são as desvantagens da documentação em 3D? Ou seja, e como eu normalmente em aulas de documentação de arte rupestre, eu chamo sempre a atenção que o 3D não resolve tudo, é preciso ter atenção. Fazer somente um modelo 3D e nada mais de uma rocha ou de um painel de arte rupestre, não estamos a resolver, não estamos a fazer a documentação correta. É sim uma ferramenta importante. No entanto, é preciso ter atenção como se faz a sobreposição das imagens, toda a parte da fotografia é preciso ter muita atenção para que não haja falhas, porque depois pode haver falhas na própria composição do modelo 3D. E depois temos problemas que cada vez mais se vê nas publicações, que é painéis grandes requerem muita potência de equipamento informático e muitas vezes não existe. Painéis grandes são muito difíceis de trabalhar, tanto a nível de informática como depois para visualizar ou passar esse ficheiro para um pós-processamento. Muita luz durante a fotografia de um painel pode danificar o 3D depois. Sítios que esteja a fazer modelos 3D em superfícies úmidas ou com chuva são prejudiciais porque as fotografias podem fazer reflexo, e depois as fotografias não conseguem encaixar umas nas outras. Um modelo 3D normalmente é um ficheiro pesado, ok? Se for bem feito e se tiver qualidade, é um ficheiro pesado, então visualizá-lo ou fazer um pós-processamento é efetivamente necessário ter equipamento informático bom, e muitas vezes caro. E hoje em dia ainda há uma falta de métodos de visualização eficientes da documentação 3D. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Programas que permitam facilmente ver um modelo 3D, independentemente de quão pesado é este modelo, ou seja, tornar a parte visual pós-processamento mais fácil. E normalmente este tipo de problemas ou desvantagens é o que levantam alguns problemas aqui quando se faz levantamentos em 3D, né? Até um determinado tamanho de painéis é possível processar, mas há sítios que efetivamente são enormes ou são pesados e já é difícil, ou então depende da qualidade do próprio 3D, mas vai ser difícil ter equipamento informático que permita trabalhar com este tipo de ficheiros. Então, algumas desvantagens, claro, é sempre importante ter isto em conta, porque não podemos pensar que, bem, eu sei fazer um 3D, então vou resolver a coisa. E nós podemos estar em campo com um abrigo até bastante grande, fazer um levantamento em 3D muito bem feito, mas depois em casa o painel é demasiado grande para processar ou para fazer seja o que for com ele e, na realidade, não temos documentação. Temos um registro pesado de um abrigo que se calhar não conseguimos processá-lo de maneira eficaz para que haja uma documentação final. Então é preciso complementar o 3D, e isto é bastante importante, com outros métodos. É preciso ter em conta a questão do tamanho dos painéis ou perceber como se vai organizar o trabalho em campo e perceber se há capacidade de fazer um pós-processamento depois robusto, ou se temos que adotar vários métodos para que não haja nenhuma parte da documentação que fique em falha, né? Que não fique bem feita. E não sei se repararam, mas todos os tipos de levantamentos 3D, ou quase todos que eu falei até agora, falavam muito de gravuras. Ou seja, há uma tendência muito grande a que muito do trabalho do pós-processamento de gravuras seja para tentar trabalhar depois para se verem as gravuras. Mas o documento 3D de uma gravura, por si só, não é uma documentação, é um registro real da rocha, tem um pós-processamento, mas uma documentação arqueológica científica requer que haja uma representação
em desenho depois, né, no final, daquilo que nós estamos a ver. E isso sim é uma documentação real, porque nos vai permitir ter uma visualização clara daquilo que está representado na rocha, e tanto para investigação, como para visualização, para acessibilidade, para outros trabalhos digitais que nós queiramos fazer com este material, é importante que o passo da documentação, da representação e desenho seja feito. Senão, a própria interpretação da rocha também é difícil, né? Se repararem, todas as imagens trabalhadas nesta rocha, em específico, é uma rocha aqui de Mação, um sítio chamado Cobragança, mostra muito bem que há ali gravuras, mas se não fosse o desenho, sem o desenho fica difícil de compreender o que está ali representado. E depois todo o processo de sobreposições de figuras, estudo efetivamente da estratigrafia, da cronologia destas figuras, vem de um registro em desenho daquilo que nós estamos a fazer. Então, o 3D é uma ferramenta poderosa, mas na minha opinião, não é em si, não é esse o fim, não é esse o fim ou o objetivo final da documentação. Para mim é um passo importantíssimo e uma ferramenta importantíssima que depois requer uma interpretação, o desenho e um registro final. E aqui estou a dar um exemplo, e aqui outro exemplo, de que efetivamente temos a foto original da rocha e que podemos ter um processamento pós, pós-levantamento da fotogrametria da rocha, mas depois não se pode esquecer, e muitas vezes este passo é ignorado, que é efetivamente utilizar o ortofoto do 3D, não é? Para se fazer o levantamento, o desenho digital daquilo que nós estamos a ver. Porque é a partir daqui que realmente se vai visualizar bem, o que existe na rocha. Tudo o resto são passos de pós-processamento das imagens que nem sempre são fáceis de entender. E uma coisa que ainda não tinha falado hoje aqui é, há todo um trabalho muito grande em relação a visualizar gravuras com o 3D, que obviamente não é fácil, mas o 3D pode e deve, na realidade, ser utilizado também para levantamento de pinturas. Esta rocha vocês já conhecem, que eu já tinha mostrado numa aula anterior. É um painel que só através de um levantamento de fotogrametria, ou seja, um conjunto de fotografias que depois montou o painel, é que conseguimos entender e ter um registro do painel. Porque este painel é muito grande, está no teto de um abrigo ao ar livre, e nós não conseguíamos em momento nenhum, com fotografias normais, ter uma fotografia do painel completo. Então aqui a fotogrametria foi muito importante, porque fizemos a montagem do painel, sempre aqui com a referência da escala, ok? Estes pequenos autocolantes fora da zona das pinturas é o desenho de uma pequena escala, mas depois há o passo, ou seja, o 3D foi muito importante para montar o painel, mas depois há um passo importante que é a verdadeira documentação de arte rupestre, que é resgatar, limpar, perceber as figuras que aí estão, trabalhar a questão da coloração das figuras, da forma da figura, a tipologia da figura, se há sobreposições ou não, e termos um registro em duas dimensões, neste caso, mas um registro real, da quantidade de figuras que aí estão desenhadas. Eu penso que este último passo da documentação da arte rupestre, para mim, sempre foi o mais importante. Estamos a usar vários tipos de ferramentas, mas depois a nossa representação final daquilo que nós estamos a ver, na minha opinião, vai ser o passo mais importante, porque senão é só o levantamento 3D de um painel e continuamos com dificuldades em visualizar. Se repararem, toda esta linha esbranquiçada de água que corre por cima do painel não permite, no 3D, fazer-nos perceber que há ali figuras, né? Só um trabalho de pós-processamento e de decalque digital destas rochas é que nos vai permitir perceber que efetivamente há um conjunto de figuras que a olho nu praticamente não se vê, mas todo esse processo vai ser o mais importante.
Temos utilizado a fotogrametria 3D basicamente em tudo, não só na arte rupestre. Aqui neste caso é um painel de arte rupestre, mas que está em contexto de escavação, então tem sido bastante útil. Mas também já falei anteriormente que o 3D é em complemento com outros métodos de visualização e de levantamento, tanto digital como em plásticos, dependendo se temos gravuras ou pinturas. E eu continuo a achar que o uso de vários métodos de registro de arte rupestre permite que tenhamos um conjunto de informação muito mais robusto de um painel de arte rupestre. E estou-vos a dar aqui o exemplo de um painel em 3D, de um pequeno cavalo de cronologia paleolítica que temos aqui em Mação, no Rio Ocreza, e que, através do ortofoto do 3D, fizemos o levantamento digital, ou seja, o decalque digital da forma do cavalo por cima do ortofoto do 3D. Isto é bastante útil. É um processo muito simples, que simplesmente requer qualquer tipo de software. Fazendo o 3D, preparando o ortofoto, requer simplesmente que tenhamos um software de tratamento de imagem e de desenho, e por cima podemos recriar facilmente os picotados e termos um levantamento, ou seja, um desenho digital daquilo que está na rocha, bastante rápido, eficaz, e que realmente nos dá a entender o que é que está ali desenhado. Então, para mim, este é o fim da documentação, é todo um processo com várias ferramentas que se podem utilizar. Então, no final, para que serve a questão do 3D? A questão da preservação de um sítio é muito importante, né? Temos um sítio que tem problemas de conservação, não se pode visitar, é uma gruta, está interdita, há problemas que seja políticos, económicos, de conservação, fazendo um 3D bem feito de um local, temos acesso a este local de modo digital, sem restrições. Para a investigação, os objetivos são mais ou menos os mesmos, não é? Podemos continuadamente aceder a um sítio na sua forma mais real para efeitos de investigação. Para efeitos de disseminação, normalmente são materiais muito bonitos, bem feitos, as pessoas normalmente gostam, entendem melhor a questão do uso de 3D para disseminação. E hoje em dia, qualquer museu, centro de interpretação, vai ter uns óculos de visualização de realidade virtual, de realidade aumentada, enfim. E a base destes sítios, normalmente, para disseminação, são hoje em dia muito utilizados para que o visitante consiga ver um sítio de arte rupestre, mesmo que não esteja no sítio de arte rupestre. A questão de monitorizar o estado de conservação, fazendo o levantamento 3D ao longo do tempo, repetidamente, vai-nos dar uma ideia bastante mais clara se há problemas de conservação a crescer no sítio ou não. E a questão da acessibilidade. Hoje em dia fala-se muito da acessibilidade, do facto de sítios de arte rupestre serem difíceis de aceder, a pessoas que estejam numa cadeira de rodas não podem aceder a estes sítios, pessoas de determinada idade não conseguem ir a um sítio de arte rupestre, né? Normalmente os sítios de arte rupestre são difíceis de aceder, e tendo um modelo 3D, uma maneira bonita de visualizar e de disseminar este material, efetivamente estamos a abrir, a expandir a oportunidade de muitas pessoas poderem ver um sítio de arte rupestre sem realmente precisarem de ir ao sítio de arte rupestre verdadeiro. E, no geral, nós podemos utilizar 3D em arte rupestre, tanto num sítio de pinturas como em gravuras, e as regras que já falamos em aulas anteriores, ao fazer o 3D, nós não precisamos de evidenciar nem as pinturas nem as gravuras com nada. Continua as regras de não se tocar nos painéis, não utilizar papel, plástico ou água para realçar, seja o que for. E na realidade o 3D é uma ferramenta poderosa porque não tem impacto na conservação do painel. É simplesmente uma bateria de fotografia que depois
é montada para nosso benefício de mais facilmente visualizarmos. Para finalizar esta apresentação, eu vou-vos dar o exemplo de um projeto de disseminação de arte rupestre que utilizou um conjunto de ferramentas para fazer a documentação de um sítio que hoje em dia está debaixo de água. Ou seja, este sítio está debaixo de água desde os anos 70, o Vale do Tejo, que eu numas aulas próximas eu vou explicar bem o que sítio é este e como é que a documentação foi feita, mas pela documentação em desenho, né, nos desenhos em 2D, foi possível recriar digitalmente não só a rocha, mas também a paisagem e transformar este sítio numa espécie de jogo, onde as pessoas hoje em dia podem visitar algumas gravuras que estas, neste caso, encontram-se debaixo de água. E este sítio é engraçado porque não está debaixo de água, nós conseguimos fazer fotogrametria 3D das rochas, mas está num sítio tão inacessível que é praticamente impossível haver visitas ou visitas turísticas aqui a este local. Com fotogrametria 3D recriaram-se estas rochas todas com as gravuras e hoje em dia através de uns óculos com realidade virtual e realidade aumentada, é possível qualquer visitante Olá, e eu não vou ver fazer assim, não. o peste que hoje em dia está debaixo de água. Então, e aqui podemos ter painéis com informação sobre a arte rupestre que estamos a ver, modificar em relação à cronologia, evidenciar gravuras de acordo com a cronologia que queremos ver, animais, figuras geométricas, enfim. Este é só um exemplo do que, na realidade, das possibilidades cada vez maiores que se pode trabalhar com disseminação de sítios de arte rupestre que até hoje são completamente inacessíveis. Este caso, este projeto foi desenvolvido para o Museu de Mação, exatamente porque temos uma grande parte da nossa arte rupestre que está debaixo de água de uma barragem. E até realçar as gravuras debaixo de água é possível. Muito interessante que partiu, lá está, de uma boa documentação de sítios de arte rupestre, e que na realidade depois podemos trabalhar isto, seja para o que for, para a investigação, para a disseminação, como preferirmos. E, André, para finalizar, eu quero partilhar só aqui um website. Digam-me se conseguem ver. Ok. Então é o seguinte, a Sketchfab, talvez vocês já conheçam ou não, mas o Sketchfab é um repositório gigantesco de modelos em 3D, de tudo, ok? Modelos 3D de qualquer coisa, mesas, janelas, seja o que for, mas tem uma coleção muito, muito boa de não só objetos arqueológicos, como sítios arqueológicos e sítios de arte rupestre. Então, ah, realmente, se estiverem interessados na questão do 3D, enfim, de ver como foi feito, de baixar modelos de abrigos de arte rupestre, de gravuras. Sketchfab é provavelmente os repositórios mais famosos de modelos 3D de arte rupestre também que existe e de sítios arqueológicos. Há coisas que são feitas para se fazer o download, ok? Que nós podemos ter um modelo 3D no nosso computador e utilizá-lo. Há modelos que podem ser comprados, há modelos que são oferecidos, ok? Mas isto também tem muito cunho de educacional, ou seja, para fins educacionais, e de conservação dos sítios. Então, este repositório em específico é espetacular. Eu daria, faço a sugestão de todos vocês fazerem uma conta neste repositório e efetivamente explorarem ao máximo aqui o que conseguirem sobre objetos arqueológicos, ou modelos 3D. Este caso, por exemplo, este vocês podem fazer o download, né? Ou podem partilhar.
e podem fazer os vossos próprios modelos e depositá-los aqui, tanto como um repositório privado vosso, como, enfim, fazer um modelo de sítio de arte rupestre e disponibilizá-lo para quem quiser conhecer o sítio de maneira mais complexa. E é isso. Muito obrigada. Sara, uma pergunta. Força. Bom, primeiro, muito obrigado também, né, pela tua brilhante fala. Mas eu tenho uma pergunta que eu não sei se a dúvida é só minha ou mais algum colega tem essa dúvida. Quando você mostra as reconstruções 3D, uma coisa que me chamou a atenção é que em algumas reconstruções eu não consegui ver da onde retiraram, por exemplo, lá no primeiro slide das pedras, né? Os quadradinhos mais abaixo, assim. Eu não sei se a representação posterior ela é feita em uma proporção, digamos assim, da profundidade dos gravados, né? Uhum. Anterior ainda, né? Ou se qual é o critério para fazer essas reconstruções, mais dois slides anteriores. Para que este PowerPoint está um bocadinho pesado por causa das imagens. Uhum. É Então, aqui. Não. esse aí é um deles, mas o anterior também aparece isso, assim, digamos assim, na transcrição, que seria nesse caso aqui, um adiante. Não, não, mais dois adiante agora. Sim, sim, eu andei muito rápido. Ou seja, qual é o processo para se fazer o desenho depois? O que acontece aí, né? Nesse aí, por exemplo, eu estava tentando localizar, né? No último desenho à direita, abaixo, né? Aparece ali um quadrado com um risco dentro dele, e mesmo do lado esquerdo aparece um quadrado, quase um quadradinho ali. Bom, eu tive uma dificuldade brutal de ver isso aí na nos modelos digitais, né? E aí a pergunta que eu faço é essa, né? Se lá no final, né, que é o último quadrinho à direita abaixo, né, a profundidade dos gravados tem relação também com a profundidade da representação. Sim, sim, porque efetivamente vai, se fizermos o decalque em 2D, com alguma qualidade, vai-se perceber que o que se vê bem também vai ficar, também bem mais profundo. Este caso é um caso muito interessante. Porquê? Este sítio de Cobragança, eu não sei se tu conheces este sítio, se já foste aqui em Não, Macedo. não conheço ainda. Este sítio é muito interessante porque são duas rochas com gravuras muito estranhas, dificilmente enquadradas em qualquer cronologia. É um sítio estranho, que fica completamente fora do rio, fica no meio do bosque, enfim. E que teve vários problemas de vários incêndios ao longo do tempo. Então é uma rocha que já é difícil de se ver as gravuras, está completamente carbonizada. E interessante que a documentação deste sítio dos anos 40 e dos anos 80 mostra desenhos que hoje já não conseguimos ver a olho nu. Então, com um 3D, isto foi um projeto umas experiências que fizemos, com o 3D, mas que foi preciso fazer este pós-processamento. Neste caso, é um colega que faz um processamento a que ele próprio deu o nome de modelo residual morfológico, que basicamente utiliza ferramentas também do SIG, e do LIDAR para faz as diferenças do quão profundas são as gravuras, né? Vai dar aqui uma diferença de cor, em relação à profundidade das gravuras, mas foi com este processamento que nós percebemos, claro que depois, a trabalhar, tu fazes zoom, vais perceber melhor onde é que estão as gravuras. Mas a figura de cima à direita, reparamos, por exemplo, tu tens círculos e figuras aqui que nós a olho nu não conseguimos ver. A rocha de baixo é a fotogrametria da rocha, né? Se tu reparares, há coisas que não conseguimos ver a olho nu. É impressionante. Mas com vários pós-processamentos, e depois, claro, eu faço o desenho como? Utilizando, imagina, Adobe Photoshop, eu vou pôr cada um destes processamentos em camadas diferentes. Então, o meu desenho vai ser a estudar muito bem cada camada diferente, cada pós-processamento diferente e vou
picotando e fazendo o desenho daquilo que eu estou a ver com o pós-processamento. Então, claro, conseguimos perceber muito bem determinadas gravuras na parte de cima da rocha que são bem profundas, então vê-se bem. Se recrias esses sulcalcos, vão ficar bem caracterizados, né? O desenho vai ficar bem feito. E as figuras de baixo, que já têm dificuldade de ver, mas efetivamente estão lá. Mas já são tão erosionadas que só mesmo estudando bem o pós-processamento desta rocha, conseguimos entender que havia ali gravuras, que na rocha original não as consegues ver, e mais interessante, se comparares este desenho com os desenhos dos anos 40, estas gravuras estão lá desenhadas nos anos 40. Então foi um Mas, por processo. exemplo, a gente tem um quadradinho ali bem à esquerda, o quadrado que está mais à esquerda, parece que ele está numa área erodida da pedra. Sim, Não sim, sei se é. sim, E mas mesmo depois. assim foi possível identificar. Sim, exatamente. Com vários tipos de processamento. Reparares, eu aqui tenho 3 imagens, mas o pós-processamento tirou 7, 8, 9 imagens diferentes, né? Com cores diferentes, com profundidades diferentes, e é o estudo destes pós-processamentos em camadas que eu estou a fazer o desenho, de coisas que realmente na fotografia original, como podes ver em baixo, é impossível de ver. E isto tem sido utilizado muito para gravura. Há diferentes tipos de modelos, o ASTRAND, o modelo residual, não sei o quê, enfim, cada equipa de investigação depois vai desenvolvendo um método, ou utiliza ferramentas do SIG, ou do lidar com o SIG, ou utiliza. Existe uma panóplia de pós-processamentos que hoje se faz. Ahm, e que realmente, mas o objetivo é este, é vermos coisas que nós não vemos a olho nu. Não há risco de, no processamento, eu ver, enfim, rachaduras ou falhas como desenho. Não há esse risco. Tudo que está aí registrado no último desenho à direita, de fato, pode se identificar. Eu pergunto qual a profundidade da, digamos assim, do buraco central de cada círculo, né? Eles são picoteados, não? Sim. E, 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 e nesse caso, esse picoteamento está representado ali no último desenho embaixo à direita como uma parte mais escura. Não tem risco de ser, enfim, mais redondo, mais profundo, menos profundo, porque no preto profundo ali dos círculos, do centro dos círculos, não aparece nenhum degradê de camadas, né? Uhum. E isso, Aqui temos que trabalhar um bocadinho com as restrições que a visualização 2D nos dá, né? É um desenho. Podes tentar mostrar que o picotado é diferente, por exemplo, com cores diferentes, ou enfim, fazer aqui algum padrão de representação diferente. Neste caso, decidi tentar representar ao máximo é uma gravura, né? São gravuras e seguir o socalco que eu estava a ver das gravuras. Não, aí vai ser mais difícil perceber se efetivamente há mais ou menos erosão, a não ser que estejamos a comparar com estes levantamentos todos. Mas, claro, uma visualização em 2D, né, um desenho em 2D, aí temos que. Qual é o nosso objetivo? É mostrar o que está na rocha, é mostrar que há picotado diferente, é mostrar que há aqui erosão diferente. Aí tínhamos que adotar, se calhar, não sei, um padrão diferente de cores ou de maneiras de representar, né? Não sei se respondi. sim, sim, na verdade a pergunta era no sentido de que se houver uma diferença de profundidade nesses gravados, né? Ou a gente está pensando em erosão, ou a gente está pensando em reforçar o desenho, né? Reforçar o que está desenhado várias vezes, e aí poderia ter o mesmo sentido, e por isso eu reforço o desenho e vai afundando, né? Ou se eu estou falando em camadas onde essa profundidade menor representa não uma gravura apagada, mas algo que não foi retocado. Isso, Certo? enfim, abre-se uma possibilidade, né?
Certo, certo. Aqui, por exemplo, se eu tivesse que demonstrar o tipo de profundidade diferente, eu usaria talvez um degradê do preto para o cinzento para o branco, sabes? Mais, menos erosionado. Talvez fosse uma solução. Temos aqui algumas perguntas. Leandro Neto pergunta qual software gratuito de 3D. Há vários, aliás, eu acho que o SFM até está como gratuito. O Agisoft, não, o Agisoft é pago, ainda que a licença mais básica não é assim tão caro. Mas dentro desta lista que eu providenciei, sei que há dois ou três que são gratuitos. Sim, as referências bibliográficas eu vou mandar por e-mail. Ok. De qualquer maneira, eu não sei se, André, já disseste, os vídeos vão estar disponíveis para visualização de quem quiser. Sim, inclusive eu me adiantei, eu coloquei o rascunho já no canal do YouTube, mas assim que tu mandar a primeira aula e a segunda em definitivo, vão estar disponíveis no canal do YouTube do LASCA, do Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas da UFSM, né? Que o canal do YouTube é só LASCA UFSM, né? Mas assim que tu mandar as aulas e eu fizer o upload, eu mando para toda a lista de e-mails as aulas uma a uma individualmente. Certíssimo. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver pergunta, pessoal, aproveita agora ou cale-se até o canto. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Agradecer novamente, Sara, pela tua disponibilidade, né? Colocar também para todos os que estão participando, né? Que a gente vai, enfim, não vai ter um controle de presença, né? Mas a gente quer ter esse quadro dos participantes, né? Atualizado até para depois para fins de emissão de certificado. As aulas continuam, né? Sempre que houver mudança de dia ou de hora, provavelmente de dia somente, nós vamos avisar por e-mail, né? E aí, então, hoje a aula substitui a aula do dia 17, e a nossa próxima aula, então, vai acontecer posteriormente. Nós vamos avisar novamente, alguns dias de antecedência, o link vai ser sempre o mesmo, certo? Muito obrigada a todos pela participação. Qualquer coisa, perguntas por e-mail, ok? E eu vou preparando também algumas listinhas bibliográficas para disponibilizar. Certo. Sara, muito obrigado. Desejo que tu faça um excelente campo, Obrigada. né? E em breve nós voltaremos a nos ver por aqui, ou enfim, ou em outro canal qualquer. Muito obrigado, pessoas, pela sua participação. E eu acho que a gente pode parar de gravar, né, Sara? E encerrar a aula.